Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam. Om Namastê. Ok. Então, verso 19, se referindo ao Yanni, aquele que tem um conhecimento firme. E esse conhecimento firme, ele produz, né? Algumas características, né? Entre elas, a moderação a respeito da fala, né? A equanimidade a respeito dos pares opostos, um estilo de vida sem possuir e se identificar como eu sou o fazedor, o desfrutador, eu sou não somente o ahamkara, o ego, mas eu sou o mamakara, aquele que possui as coisas ao meu redor. Então, ele tem um lar, mas ele não tem um lar. Ele sabe que tudo pertence a Ishvara, ao Criador, nesta ordem aparente. Tudo isso porque ele tem um firme conhecimento a respeito do Aham Brahmasmi, né? Então, o Swami aqui, ele desenvolve dizendo a honra e a desonra, né? Já foram faladas anteriormente, nos versos anteriores, a censura e o elogio, né? Então, ele diz aqui que a honra e a desonra estão no nível da ação. A censura e o elogio estão mais no nível das palavras, né? Então, eu vou ser uma pessoa honrada ou desonrada na medida que as pessoas jogam aquele tapete vermelho para mim, através da apreciação claras delas, né, com determinadas ações. As censuras delas, elogios, são mais no nível das palavras, né? Elas podem me censurar. Então, Mana, ele entra nos detalhes dessas palavras sânscritas, né? Ele fala que Kaika, Mana e Apamana, alguém que enfeita, isso é, Mana, honra, em outras funções, alguém que traz a guirlanda e você estica a cabeça e eles dizem que não é para você. Então, na Índia, quando você é muito honrado, eles recebem você com muitas flores, né? E, às vezes eles têm essa tendência de pegar, muito comumente, né? Pegar essa guirlanda e colocar no seu pescoço, né? E colocar no seu pescoço. Então, o guru, ele tem que ser equânime a respeito disso, né? Quando eu fiz alguns seminários na Índia, lá em Tiruvannamalai, nunca chegaram ao ponto de botar uma guirlanda no meu pescoço. Mas traziam flores, botavam assim do lado, isso e aquilo, né? Faziam, falando namastê, etc, etc. Mas imagine a situação daquele cara que é um guru, mas ainda assim não transcendeu a honra e a desonra, aí as pessoas chegam lá com a guirlanda. E aí, imediatamente, o cara estica o pescoço para botar ele no pescoço dele e fala: Não, não, não é para você, não, é para botar aqui para Ramana Maharaj, na foto de Ramana Maharaj. Imagina que figuraça, né? Que figurata, como é que se diz? Que figura que a pessoa faz, né? Por quê? Expectativas a respeito da honra, né? Do prestígio. Você estica a sua cabeça, ele diz: Não, não é para você, é para a fotografia de Ramana que está aqui atrás. Então, o indivíduo fica sujeito à tristeza. A honra vem, a desonra vem, as pessoas oferecem ações que te exaltam e que te criticam, e o indivíduo que está ainda vinculado a essas coisas, ele naturalmente ele sofre os pares opostos, como qualquer outro par oposto, né? Então, se você vai ser muito elogiado, saiba que você vai ser muito criticado. Eu tenho um amigo meu que é tão vulnerável a essas coisas de elogio e crítica. Ele é inglês, vive na Europa. Ele era muito próximo de mim. É um Vedantino, né, do Shine World, ex-Shine World, etc. E ele é tão amarrado e preso nessas coisas, e ele fica tentando me envolver, né? Eu simplesmente eu nem dou resposta.
de querer punir alguém que desonra alguém, que não merecia desonra, que merecia honra, por isso e por aquilo, né? Então, o Yanni é aquele que é livre da problemática do samsara, né? Então ele não interessa, não, porque o cara está te defamando, isso e aquilo, né? Esse meu amigo me diz, às vezes, ele está te defamando por isso e aquilo, essas pessoas têm que ser punidas porque não é dar. Mas o que que se interessa de Dharma e Adharma? Entende? Shwara vai cuidar do Dharma e Adharma de cada uma das pessoas, né? Então o indivíduo ele precisa estar livre do samsara para ele poder, né, estar realmente desfrutando do autoconhecimento, dos frutos do autoconhecimento. A gente não tem controle sobre a língua das pessoas, porque não existe ainda um imposto sobre a fala. Se amanhã tiver um imposto sobre a fala, aí as pessoas vão falar de modo mais moderado, né? Mas como é grátis, as pessoas falam, e o ser humano adora falar mal, como a gente sabe, né? Fofoca, falando mal, e ninguém pode escapar. As pessoas às vezes vêm para as minhas aulas de Swamiji, eles estão ali simplesmente observando a roupa das pessoas, o carro que as pessoas usaram para chegar na aula, né? E fica tudo aquela fofoquinha. E ninguém pode escapar de nada disso. Então, para que se preocupar com algo que não está sob seu controle, né? O amor e o ódio, a honra e a desonra, o respeito ou desrespeito de outras pessoas. E tudo o que você pode aprender com os outros, né? Eu ignoro completamente os comentários. Então a ideia é essa, né? Você não entrar muito no âmbito de fofoca, tentar ser o mais direto e transparente com as pessoas, né? E, e não fazer muita politicagem, né? Muitas conspirações. O que é a conspiração? É quando duas ou mais pessoas se juntam para falar de coisas que não podem ser ditas abertamente, que se referem a pessoas e situações. Então é melhor você ficar livre de tudo isso e ignorar tudo. Ah, não, eu não quero nem saber se estão falando bem de mal, não estão falando bem de mim. Sim, você pode até saber, mas, né? Só me contou uma piadinha muito legal, eu gosto dessa piada dele. É a piada do todo mundo gosta de dar uma opinião. Todo mundo considera as suas opiniões válidas e apropriadas e adequadas, né? E alguém ia colocar as sementes no solo, né, para uma colheita de tomate. Ah, não, eu vou cultivar tomate, isso e aquilo. Ele não pedia opinião de ninguém, mas as pessoas chegavam lá e começavam a dar opinião, né? Aí ele estava tão cansado de ouvir as pessoas e ficar dizendo aquele famoso ha, 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 ha. Ele falou assim: eu não vou mais perder tempo ouvindo as pessoas. Eu vou fazer uma caixa de sugestões e vou botar essa caixa aqui na entrada da minha chácara, né? Aí ele disse: mas essa caixa de sugestões tinha uma peculiaridade. A caixa não tinha fundo, debaixo tinha uma lixeira, né? Então as pessoas depositavam as sugestões e caía direto na lixeira. É um bom modo de, né, se livrar dessas pessoas. Não existe muitas sugestões, e o Swami aqui fala de uma coisa, foi até curiosa quando eu li isso aqui. É, porque Swami é uma pessoa conhecida, né, é, por tantas pessoas, né? Ele é o nosso Guruji mais brilhante, mais famoso na nossa Sampradaya, né? Conhecido mundialmente. Então, ele tem problemas de saúde? Tem.
E ele tem uma tosse crônica. E ele fala, as pessoas, isso já 20 anos atrás, 20 e poucos anos, 25 anos atrás, já tinha essa tosse crônica. Ele fala, se eu tomasse todos os remédios que as pessoas me sugerem, eu já teria morrido, né? Porque todo mundo dá uma sugestão diferente, né? Então, e todo mundo diz, não, esse remédio ele vai realmente resolver esse problema. Ele falou, e se eu tomar todos esses remédios simultaneamente, eu não vou saber qual deles resolveu o meu problema, né? Não vou nem saber isso. Tem que tomar um de cada vez só. Então, isso foi curioso, eu li isso porque eu falei com uma pessoa que é muito próxima do Swamiji e ela me disse porque eu fiquei sabendo que ele estava andando de bengala e tem um problema no joelho. Como eu tive problema no joelho e eu resolvi esse problema de articulação, através da medicina regenerativa, eu escrevi um e-mail e mandei para ele através de uns swamis lá que recebem essas correspondências. E eu pedi claramente, por favor, faça de modo que essa mensagem chegue ao swami e me confirme se chegou realmente a ele ou não. E eu estava sugerindo a ele, né, porque ali na Índia, ali em Chennai, tem diversas, é muito conhecida já a medicina regenerativa. Existem diversas clínicas e talvez fosse a solução para o problema do joelho dele, que é tão comum, né, na idade dele. Ele tem uns 2 anos a mais do que eu. Mas ninguém nunca me respondeu. Quando eu li isso aqui, eu lembrei, meu Deus, aqui eu estou querendo entrar lá, mas o Swami está recebendo uma infinidade de sugestões que ele não aguenta mais receber sugestões. Então, quando eu vi que ninguém me respondeu, eu simplesmente falou, sabe o quê? Eu vou deixar isso para lá. Eu fiz a minha parte. Se chegou nele, chegou. Eu falei, não, eu vou pegar um telefone e vou falar com ele sobre isso. Eu falei, não, deixa isso por conta de Chuara, né? Então você tem que fechar os ouvidos a respeito de todos os comentários e sugestões de prende esse remédio, não prende aquele, bababá. Tem pessoa que é chata. Tem pessoa que é chata em todos os âmbitos, inclusive nesse âmbito de medicina, né? Elas, não, não, porque eu sei como curar isso, pá, você tem que tomar isso, tem que fazer aquilo, pá, pá, mas com uma seriedade, né? Então acaba virando uma coisa chata mesmo. Portanto, o Yanni, ele deve ser indiferente a respeito da crítica e do elogio, né? Ele não se deixa levar pela idolatria e glorificação dos outros, né? Mas o Yanni, ele nem mesmo permite um ambiente propício à idolatria, né? E à glorificação, né? Os gurus, assim ditos gurus, né? Por aí, que são impostores, eles estimulam a glorificação e a idolatria, né? Mas o Yami, se chega uma glorificação, um respeito, ele nem se abala com isso. E se chega uma crítica, ele também não se preocupa com isso. Ele simplesmente está ali cumprindo o seu papel na nossa tradição, que é compartilhar esses ensinamentos. As pessoas podem achar prazer em me condenar. Ele conta uma história bacana, né, de um apresentário aqui de um texto no qual o Mahatma Yanni diz de modo muito brilhantemente: as pessoas podem achar prazer em me criticar e me condenar. Deixe-as, não tem nenhuma objeção, pois essa bênção está chegando até mim com facilidade e sem esforço. Em outros lugares, os homens, desejando o seu próprio bem, fazendo os outros felizes, estão dispostos a gastar sua riqueza suada para, né, satisfazer os outros. Então, ele aqui está dizendo que eu, sem fazer nada, eu estou fazendo tantas pessoas felizes, né? As pessoas estão tendo prazer em me criticar, em me condenar, em me desonrar. Aí eu falo assim, que assim seja, né? Se eles se divertem com isso, que assim seja. Eu, sem fazer nada, eu estou propiciando prazer e alegria a eles, porque é o que eles obtêm através da crítica, né? E a desonra a respeito de mim. Desrespeito e desonra.
Aí aquele, não, não, é uma atitude adármica, a gente tem que combater, esse meu amigo inglês, tem que combater a todo custo. Acho que combater, deixa que aqueles que colocam ações adármicas depois acertem suas contas com o Ishvara, né? Não é o nosso papel. É diferente da situação de Arjuna. Arjuna era o general do exército, ele era ali exatamente designado para comandar o seu exército para destruir o exército que estava destruindo a estrutura do Dharma, né? Totalmente diferente, né? Mas as pessoas que falam, que estão ali por questão de inveja, disso e daquilo, né? Criticando e condenando o Yanni, isso não é um problema. Portanto, se alguém falar mal de mim, eu fico feliz. Indiretamente, eu estou dando prazer a essas pessoas sem fazer nada e sem gastar nenhum dinheiro. Esse é o conceito deste exemplo. E este Yanni é um que se contenta com qualquer coisinha. A mente do Yanni é tal que pode ser muito, muito facilmente satisfeita. A singularidade da mente do Yanni é que é uma mente facilmente pleased, né? Ela pode ser, é uma mente muito facilmente satisfazida, como se diz? Please significa muito fácil satisfazer a mente do Yanni, né? Ele não é exigente. Satisfeita, Hã? satisfeita. Satisfeita, né? Sim, satisfeita, é isso aí. Então, essa passagem aqui seria melhor, mais claramente colocada como mente facilmente satisfeita, em vez de agradável. Enquanto que quanto mais exigente, crítica é a mente, aqui o Swami coloca a mente do perfeccionista como uma mente sofisticada, né? Então, isso é um conceito meio perigoso, porque se você ouve a palavra sofisticada, vai é comigo mesmo, eu sou uma pessoa sofisticada, é por isso que eu critico e rejeito quase tudo, né? Não. Então, é uma mente exigente, uma mente crítica, uma mente muito exigente, uma mente perfeccionista, né? Ela se torna uma mente muito difícil de ser agradada e de estar feliz. Ela se torna uma pessoa extremamente difícil. Cuidado com essa palavra aí que o Swami usa repetidamente, sofisticação, sofisticada. Quando eu dei o exemplo do vinho, sim, é uma sofisticação compreender e ter experiência das nuances que um bom vinho de qualidade oferece, né? Mas uma coisa é a sofisticação, outra coisa é a exigência e a crítica e o perfeccionismo, né, da mente daquele que quer as coisas realmente do modo perfeito, do modo melhor possível, né? Agradar essas pessoas é a coisa mais difícil. Elas são exigentes com tudo, 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 tudo. Elas sofrem muito e fazem sofrer aqueles ao seu redor, porque elas estão sempre condenando aquilo que os outros fazem, porque jamais é perfeito ao seu nível, né? Ela é sofisticada. Sofisticada, mais uma vez, é uma palavra perigosa. Ela é crítica, exigente e perfeccionista. Se você oferece um café, o café nunca está bom, né? A mistura com leite também não está boa. Então, aquele nível de exigência faz o indivíduo sofrer muito mesmo. Se o café não Professor, tiver... Diga, querida. acho que o oposto, né, de uma mente sofisticada é uma mente simples, né? E daí a gente pode trazer o sofisticado enquanto complexo e cheio de coisas, e o simples como simples, tem Sim. muito. Sim, sim. Eu não quero tolher de tirar essa palavra sofisticada, porque o Swami repete ela em algumas passagens, tá? Ele falou na aula passada também, nos comentários dele, que é uma mente perfeccionista, que ele diz que tudo bem, é bom ser perfeccionista, mas você sofre muito. Então, que bom é esse, entendeu? Então, uma pessoa que é muito perfeccionista, ela pode ter esse perfeccionismo e ser visto como uma sofisticação. Eu não quero editar essa palavra do Swami, mas eu estou colocando um parêntese.
para dizer que essa sofisticação não sempre joga a favor do indivíduo sofisticado, se ele for exigente. Uma coisa é ter uma sofisticação e dizer assim, não, tudo bem, deixa eu provar esse vinho, não. Não, não, prefiro não beber vinho. Mas por quê? Não. É porque eu gosto de vinho bom e eu sei que o vinho é barato, ele faz mal para a saúde, dá dor de cabeça, etc, etc. Então, essa é uma sofisticação, mas é diferente de ser, de rejeitar e ser exigente, ser crítico e ficar mal porque as pessoas, entendeu? Não estão oferecendo uma coisa ao seu nível, tá? E ficar sempre ali criticando, repetindo, aquilo ali, né, coisa horrível, aquilo ali que me serviram, isso e aquilo. É uma atitude, né? Então, o perfeccionismo eu não vejo como uma coisa positiva, eu vejo como uma coisa perigosa. Naturalmente, o processo de vida nossas, né, nos permite, né, um processo de melhoramento, mas nada chega a um nível de perfeccionismo, aperfeiçoamento, não sei se existe essa palavra, porque ninguém é perfeito, nada é perfeito, né? A gente quer o melhoramento, mas ainda assim, né, a exigência do perfeccionismo eu não vejo como uma virtude, mas eu vejo mais como um grande problema para a mente perfeccionista, tá? É muito difícil agradar essas pessoas, elas sofrem muito, como eu já disse. Quanto mais sofisticado e perfeccionista a pessoa for, compra desenvolvemos um Raghavesha mais exigente, o problemático, refinado. Quanto mais refinado o nosso Raghavesha, mais difícil agradar. Aqui o Swami, ele coloca em termos, né, não somente de sofisticação, mas refinamento. Quanto mais perfeccionista a pessoa é, mais as pessoas desenvolvem Raghavesha. Existe perfeccionismo, né, em todas as áreas da experiência humana. Tem pessoas que são perfeccionistas a respeito do palato, são pessoas que são perfeccionistas a respeito da música, entendeu? Da melodia. Outras são pessoas perfeccionistas através da visão, porque elas querem um ambiente a nível de decoração e harmonia entre as formas e as cores, a perfeição. Então, tudo isso é parte mesmo de um refinamento, mas o problema é você ficar preso a tudo isso e rejeitar algo que seja muito distante desta nível de sofisticação que você tem em relação ao paladar, à audição, à visão, né? Então, se torna um problema muito grande, uma mente perfeccionista, sofisticada, refinada. Quanto mais você é sofisticado e refinado, mais difícil fica para você ser feliz. Por quê? Porque se você, ó, um outro parênteses, se você tiver uma mente refinada, uma mente sofisticada, tudo bem, nenhum problema. Mas que nenhuma desses refinamentos e sofisticações produza uma expectativa vinculada de que as coisas devem ser refinadas e sofisticadas quando elas são apresentadas para você, né? Então, você pode ter um refinamento, uma certa sofisticação, mas você não é ali preso àquilo, exigindo que as pessoas sirvam sempre aquele nível, né? De tal modo que você possa estar pacificado e feliz, né? Se torna muito difícil, a pessoa sofre. Sim, Betânia? Professor, outro dia eu estava lendo um texto do Dayananda e ele falava sobre esse tema que, por exemplo, um músico, quanto mais, né, esse perfeccionismo, mais ele dá atenção aos órgãos do sentido. Então, ele se apega mais ainda aos órgãos do sentido, da audição, aquele que gosta, que é mais perfeccionista com, de repente, a decoração, ele está mais, mais vinculado aos órgãos de visão, e assim, né, o paladar, para aquele que é um chefe de cozinha, e isso vincula ele mais ainda aos órgãos do sentido. Sem dúvida alguma. O problema é a vinculação, porque um chefe pode ser super refinado em termos, né, dos sabores, né, composição dos pratos, a beleza dos pratos, né, o perfume dos pratos, tudo isso.
mas ainda assim ele pode ir num restaurante caseiro, né, de 20 reais e curtir, né, um prato simples, entendeu? Ele não vai estar por aí exigindo, né? Não, eu vou na casa de alguém só se você servir um prato sofisticado para mim. Não, ele está feliz com tudo, né? Então, é a vinculação mesmo, né? Então, quanto mais a gente desenvolve este refinamento sensorial, o risco, como a Betânia está colocando nas falas lá da Ananda, mais risco da gente tem de ficar vinculado àquele nível de perfeição, daquele nível de refinamento. Mas o Yanni é aquele que não tem isso. Ele pode ser uma pessoa super refinada em diversos níveis. O Yanni é aquele que é mais refinado a nível intelectual, porque ele compreendeu a real natureza da realidade, né? Mas ainda assim ele não tem problema em lidar com os ignorantes, entendeu? É uma outra analogia perfeita. Ele está lidando com muita ignorância, né? Aqui e ali. E ele não sai por aí exigindo que as pessoas tenham uma compreensão intelectual a seu nível, né? Uma força emocional, mental, psicológica a seu nível. Não, ele compreende as limitações de todos, né? É mais ou menos por aí. Obrigado, Betânia. O ponto aqui é que o perfeccionismo é um problema. A maioria das pessoas perfeccionistas, elas são muito exigentes. Aí o Swami diz, tudo bem, é maravilhoso, ele está enchendo a bola de algumas pessoas perfeccionistas que estão na classe dele, porque é tudo bonitinho, é tudo certinho, é tudo sob controle. O controle é muito inerente às pessoas perfeccionistas, né? Eles querem controlar os seus meios ambientes de modo que tudo seja perfeitinho, né? Então, tudo deveria estar perfeitamente em seu lugar, parece maravilhoso, mas o problema porém, é que se alguma coisa for diferente daquele nível de perfeição, qualquer variação que seja, eu me torno miserável, tá? Eu me torno miserável. Isso é um fato, né? Eu vejo isso claramente. Se a coisa for diferente da minha exigência de perfeição, a minha exigência do que deve ser, certo? Etc, etc, eu me torno miserável e eu espalho a minha miséria para os outros. Você pode ver que as pessoas perfeccionistas, quase que invariavelmente, são pessoas irritadas, nunca felizes. Não importa o que você faça por elas, elas têm sempre uma atitude crítica, né? Nada realmente satisfaz essas pessoas. Qualquer coisinha, qualquer bobagemzinha. Nada que você faça vai satisfazer essas pessoas. Já o Yanni, ele não está feliz. O Yanni é perfeccionista, ele faz tudo corretamente, ao mesmo tempo ele é acomodativo o suficiente para suportar as imperfeições de tudo. Então, aqui falou exatamente o que eu estava citando como exemplo, porque o Yanni, ele desenvolveu o Viveka, né? Ele desenvolveu a sua capacidade intelectual que o permitiu compreender a real natureza da realidade, né? Então, ele tem uma mente pacificada, compreendendo que a única realidade é a consciência, né? E aí ele compreende o que é Mitya, ele compreende o que é Satya. Satya é a consciência e existência, Mitya são as sobreposições do gunas nesta consciência e existência. Ele vive a partir desta compreensão firme e clara, né? Então, ele vive do ponto de vista de uma compreensão perfeitamente clara e devidamente retida, né? Mantida, né? Que transforma a sua vida. Mas ainda assim, ele está navegando e acomodando todas aquelas pessoas imperfeitas, né? E muitas delas grandes violadores do Dharma, sem nenhum problema, sem exigir que os outros sejam perfeitos do ponto de vista do Atmayana, né? Portanto, o Yan é aquele que fica satisfeito com qualquer coisa que ocorra. Ele é um sannyasi renunciante, ele não pode escolher nada. Naquele verso dá a entender que ele não é um dono de casa, né? Ele não possui um lar, uma casa, que é uma característica do sannyasi, né? Na tradição vedântica, mas eu já antecipei que o sannyasi ele se expressa exteriormente como aquele que renunciou às coisas do mundo, né? Ele não quer possuir nada, né? Ele vai viver dependendo do favor da sociedade, seja através de uma instituição, ou seja através do ashram, né? Que recebe doações.
Então, ele renunciou às coisas, né? Mas a renúncia mais importante é a renúncia interna, é renunciar o apego às coisas. Você não precisa abandonar as coisas, você tem que renunciar ao apego às coisas, tá? Que é a renúncia que realmente conta, a mais difícil, né? Portanto, o Yanni é aquele que renunciou ao apego às coisas. O Shankaracharya, ele assume esses versos descrevendo esta vairagya, este não apego, de um sannyasi tradicional. Uma vez que uma pessoa é um sannyasi, ele, então, ela vive de esmolas, de doações, de bhikshas, né? Bhikshas, esmolas, eles recebem uma ou duas refeições por dia, distribuídas por essas instituições indianas que nutrem esses, esses indivíduos que vivem ou pelas ruas ou associados a alguns ashrams, né? Alguns gurukulas. Eles jamais podem exigir o menu. Ah, hoje eu quero comer isso, aquilo, né? Não. O que vem, vem, né? Quase sempre é uma alimentação muito simples e até mesmo carente em termos de nutrição. O que você recebe, você tem que comer. E ele se acontenta ou se contenta. Eu pensava sempre que fosse acontenta, né? Se contenta, né, Marcelo? Ele se contenta com qualquer coisa. Se não tiver também, ele se contenta em fazer uma dieta naquele dia. E aí o Swami diz, a vida de um grihasta, aquele que é chefe de família, que tem isso e aquilo, né, algumas posses, né, é um pouco melhor, porque ele tem acesso a alimentação melhor e moradias melhores, né, colchão melhor, travesseiro melhor. Mas o ponto aqui é que, independentemente de você ser um grihasta ou um sannyasi, você tem que aprender a se acontentar com qualquer coisa e, acima de tudo, não se apegar com aquilo que você obtém, como grihasta, né? Você pode ter coisas, mas jamais se apegar e se tornar dependente daquelas coisas. As coisas podem vir, depois podem ser retiradas de você. Portanto, nesta passagem, Shankaracharya sugere que ele é um sannyasi, que ele não tem uma casa própria, etc, etc. Aí o senhor me diz, ah, mas não me pergunte, não vamos entrar no âmbito de casas alugadas para saber se ele é um renunciante ou não, se tiver uma casa alugada, ele adora fazer umas piadinhas, né? Não, é aquele que é chefe de família, que tem casa de posse ou alugada, tem compromissos, tem seus papéis sociais, né? E aqueles que são sannyasis, aqueles que realmente moram pelas ruas ou moram dentro de um ashram, ou de um gurukula, ou na floresta. Tem aqueles que moram nos templos. Que verso é esse aqui? Isso é uma passagem do Bhajan Govinda, né, exaltando os sannyasis. Os sannyasis tradicionais são aqueles que vivem nos templos ou moram aos pés das árvores, cujo leito é a superfície da terra, cuja vestimenta é uma pele de veado nos velhos tempos, né? Principalmente se for uma área da Índia muito fria. Aquele que renunciou a todas as coisas e renunciou ao desfrute de posses mundanas, para quem tal desapego, vairagya, não trará felicidade. A questão final. E esse desapego, você acha que vai trazer felicidade ou infelicidade? Então, no Bhajan Govinda, ele diz, não, ao contrário daquilo que você possa imaginar, este desapego, essa renúncia trará, sim, muita felicidade. Tá? Renúncia aqui às posses mundanas. Ah, então eu tenho que simplesmente doar tudo e me tornar um mendigo espiritual, né? Não necessariamente. Você pode permanecer enganjado em seus papéis sociais, mantendo a sua vida o mais simplificada possível, né? Fazendo esse trabalho espiritual, desenvolvimento de vairagya, e não desenvolvendo apego àquelas coisas que você possui. Ah, não, mas eu quero possuir tantas coisas. E eu quero também Atmayana, mas eu quero possuir tantas coisas. Então, esse possuir tantas coisas já começa a, não,
produzir, né, uma tendência a pegar essas tantas coisas, né? Porque quanto mais coisas a gente quer, mais coisas difíceis de obter devido a uma lei básica que é a concorrência, a competição nos mercados, né? Mais propensos nós nos tornamos ao apego. Então, o apego é o grande problema. Onde quer que o Yanni esteja, onde quer que seja, pode ser uma casa maravilhosa, um palácio, ou pode ser uma cabana comum, ele vive nesta casa, mas é como se ele não tivesse lá. E tudo isso é possível. Como o Yanni irá desfrutar deste tipo de mente, a força mental ele derivou, ele obteve de uma só fonte. Qual é essa fonte? Hum? Atmayana, naturalmente, né? É aquele conhecimento firme a respeito daquilo que é free, que é livre e independente de tudo aquilo, né, deste mundo, todas as coisas deste mundo, né? Eu sou a consciência Chaitanya, a luz que ilumina e revela tudo que está ao meu redor. Eu sou livre e independente de tudo. Esse autoconhecimento é aquilo que nos permite esta força, esse equilíbrio, essa imunidade a respeito dos objetos de experiências, de tal modo que eu possa aceitar tudo com alegria e paz em minha mente. É possível este desenvolvimento desta fonte, desta mente? Sim. E onde é que é a ponte? A fonte são os Vedas, o Vedanta, os ensinamentos dos Upanishads, que atravessam esses 5 níveis de sadhanas que precisam estar associadas à atitude ou espírito da devoção a Deus. Swami fala de uma coisa aqui que é muito comumente dita nos dias de hoje. A gente vive numa era de desenvolvimento de conhecimento tecnológico, principalmente, né? Entre outros. E todo mundo por aí diz: conhecimento é poder, conhecimento é poder, conhecimento é poder. Tem tanto conhecimento, tem que correr, correr para conhecer tudo, né? Não, mas o Swami está dizendo assim: conhecimento é poder, sim, em todos os âmbitos da sociedade se diz isso, né? Mas existem vários tipos de conhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento mais poderoso. Na verdade, o autoconhecimento é o único conhecimento realmente poderoso, tá? Porque não importa quanto poder você tenha através de conhecimentos objetivos, científicos, tecnológicos, e isso e aquilo, isso vai te trazer o quê? Vai te trazer muitas realizações mundanas, né? Muitos poderes, capacidade de dominar o meu meio ambiente, de dominar, né, a minha cidade, dominar a minha nação, dominar continentes, né? Todos esses grandes poderosos, eles não estão sácios com os poderes e com as conquistas que eles obtêm. Eles estão sempre querendo mais, mais e mais. Então, é uma indicação de que não é realmente um poder muito satisfatório, válido, né? O único poder realmente satisfatório e válido, o poder mais poderoso é o Atmayana, porque irá produzir um estado mental pacificado de tal modo que os desejos por mais e mais coisas como meio de me realizar, me pacificar, me resolver, eles são destruídos. Eu obtive o conhecimento que resolve este problema. Eu obtive o conhecimento através daquilo que é a consciência, a existência, a minha real natureza, que é além da mortalidade e da imortalidade, né? Então, este é o conhecimento da minha natureza absolutamente eterna e imortal. Portanto, a problemática dos desejos e medos são resolvidas através do Atmayana. Isso me dá muito poder. Qual poder? Vairagya, capacidade de não me perturbar na medida que eu entro em contato com os altos e baixos, os prazeres e as dores da vida. Existe algo mais poderoso? Existe algo mais valioso? Até os mais poderosos reis, um dia eles caem, eles perdem tudo, eles são invadidos, eles são destruídos, ou eles morrem por uma doença, né? Portanto, a força
maior que existe, mais poderosa, ela, ela deriva do autoconhecimento. Que autoconhecimento é esse? É um conhecimento, autoconhecimento direto, não é um conhecimento de química, física, matemática, né? Biologia, é um conhecimento a respeito da real natureza do ser, real natureza de Deus, a real natureza do Atma, a minha natureza real, intrínseca, né? Então, este autoconhecimento, né, é o único conhecimento que resolve este problema. Este autoconhecimento, ele passa por diversos níveis, estágios, entre eles o estágio de conhecimento a nível intelectual, né? O conhecimento intelectual, quase que invariavelmente, ele ainda permanece um pouco como conhecimento indireto. Quando o conhecimento indireto ele se torna direto, aí ele se torna um conhecimento firme e livre de dúvidas. Até quando esse autoconhecimento estiver sendo condicionado por dúvidas, dúvidas subconscientes, dúvidas enrustidas, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, suspeitas, né? Ele é um autoconhecimento dubitável, esse autoconhecimento doubtless self-knowledge, né? Indubitável autoconhecimento, ele se torna um conhecimento direto porque é um único conhecimento livre de dúvida, né? Eu sou aquilo que eu sou. Ah, você é o que você é? Você não é um cachorro, Mariné? Não, eu sou uma senhora de São Paulo. Nenhuma dúvida, esse é um conhecimento livre de dúvida, né? Então, do mesmo modo, nós temos a possibilidade de obter esse conhecimento livre de dúvida, que é o quê? Eu sou a consciência, a existência livre e independente de tudo aquilo que eu ilumino e revelo neste mundo, né? Então, este conhecimento firme ele se torna um conhecimento livre de dúvida, do mesmo modo que a Marinéia não tem nenhuma dúvida que ela seja um ser humano e não um cachorro. É um conhecimento firme e ananista, é um conhecimento de natureza direta, a parokshayana, é um conhecimento a respeito da nossa real natureza, ele é firme, indubitável. Aham Brahmasmi, eu sou essa consciência, existência, e este Yani é o mais íntimo e querido a mim. Então, esses versos, Krishna está concluindo a descrição não só das características, mas da conduta dessas pessoas sábias. E agora, no verso 20, ele encerra este tema, né, dizendo: aqueles devotos que me mantêm como objetivo principal e que seguem fielmente esses ensinamentos revelados por mim, né, que revelam a minha natureza livre e imortal como idêntica à natureza deles, eles são os mais queridos para mim, né? Então, o mesmo conceito, né? Então, mas com uma conotação de conduta, esses devotos, porque o Yanni ainda assim é um devoto, eles mantêm como objetivo principal o Atmayana e a retenção firme, né, deste autoconhecimento, e eles fazem isso através da observação do Dharma e seguindo, né, lembrando, fazendo Nididhyasana consistentemente, sistematicamente, fielmente, né, aos ensinamentos do Vedanta, que revelam a minha natureza eterna e imortal. Esses, através desse tipo de sadhana, né, no Yana Yoga, eles se tornam os mais queridos para mim. Quando nós ouvimos a descrição do Yanni, todos os nossos textos eles oferecem essas descrições para nos motivar, nos incentivar. É um tipo de um marketing, né? Mas ao mesmo tempo para que a gente possa avaliar o nosso nível de desenvolvimento, né? Aí há quem diga que, assim, não, não, eu não acredito em nada disso. Para mim é uma filosofia, eu gosto de filosofia, né? Tem pessoa que pensa mesmo que é uma filosofia. A pessoa até que diz claramente, né? Ah, não, é uma filosofia, tá vendo? Não é uma filosofia. Só Swamiji falou que é uma filosofia. Sem compreender a diferença entre filosofia e realmente sabedoria, ou autoconhecimento devidamente internalizado, né?
Se for uma filosofia, ele permanece não internalizado, ele não transforma devidamente a mente do indivíduo, né? Então, aqueles que acreditam que isso seja possível, aqueles que têm um relacionamento com o professor que os inspire nesta direção, que seja uma demonstração, né, carismática de que isso é possível, né? Eles apresentam algo que é muito atraente. É tão atraente, é tão tentador que eu fico livre de todos os ganchos que ninguém pode me ameaçar. Naturalmente, a pergunta virá: como eu posso atingir esse estado do espírito do Yanni, né? E a primeira ideia que as pessoas têm, ok, não, deve existir um atalho, alguma forma de eu chegar a este Atman Yanni de modo mais rápido possível. E aí vem todos esses conceitos que existem por aí de fundir as escrituras vedânticas, né, com a ciência moderna, dizendo, não, se você juntar com a ciência moderna, aí você consegue um atalho rápido e você se torna um Yanni e desenvolve essa mente equânime, né? Então ele fala assim, deve ter alguma ciência, alguma tecnologia, algum tratamento, choque elétrico, ou ajustar os nervos, ou isso e aquilo, né? Swami mais uma vez diz, nós sabemos, eu repito isso constantemente, não existe atalho. Para chegarmos a este estágio mental, estado de espírito, é preciso passar pelos 5 níveis da devoção ao Senhor, como nós vimos, os 5 estágios das sadhanas que precisam ser permeadas por esse espírito de reverência, amor, gratidão e devoção ao Criador, a inteligência suprema, cuja natureza é Nirguna Atma, tal qual a minha própria natureza. Então, nós lembramos bem quais são esses 5 níveis de devoção, né? São os 2 níveis de Karma Yoga. O primeiro Karma Yoga, eu sou um Sakama. Em geral, quando a gente tem uma devoção para com uma deidade, o Nishta Devata, que é uma divindade pessoal, caracterizada por um nome, uma forma e algumas características, eu sou ainda um Sakama Karma Yoga, ok? Um Sakama Bhakta. Eu tenho ainda interesse pessoal, mas eu incluí Deus na minha vida de tal modo que ele possa facilitar e remover os obstáculos entre eu, as minhas ações e o que eu quero obter. São desejos mundanos, mas ainda assim em observação ao Dharma, né? Interesses pessoais. Quando o indivíduo desenvolve uma visão de Ishvara mais a nível cósmico, né? Compreendendo Ishvara como a causa material, o universo material, a causa inteligente, as leis que sustentam este universo material. Quando ele desenvolve isso, em geral, ele já está no nível do Niskama Karma Yoga, né? As suas ações são predominantemente ações que servem ao interesse de servir o campo e, principalmente, de desenvolver aquelas qualificações para que eu possa entrar no Jnana Yoga do Vedanta e obter o sucesso, ou obter, chegar à minha destinação final, né? Assim por dizer. Então, esses são os 2 níveis de Karma Yoga, os 2 níveis de Jnana Yoga também são relativos ao níveis, os níveis de compreensão que eu tenho deste Saguna Ishvara. É uma divindade, é uma deidade individualizada, ou é a totalidade de todas as divindades, ou é a totalidade do cosmos, ou é a inteligência suprema. Independentemente desses 2 níveis de devoção eu tenho em relação a Ishvara, o Vipassana, ou a meditação, ela precisa, né, ser iniciada e desenvolvida para que a gente possa desenvolver não somente foco, mas expansão da mente, porque o Vedanta diz que a devoção ela é importante para purificar, mas muitas vezes a gente tem que entrar no âmbito da meditação silenciosa, né, para que a gente desenvolva o one-pointedness, a capacidade de foco, porque quando nós entramos no Nididhyasana do Vedanta, a gente precisa ter uma mente o menos dispersa possível, menos dispersiva possível. Senão a mente ela nunca consegue seguir a lógica apresentada pelos Upanishads que revelam para o indivíduo a real natureza de Deus, do ser, né? Então, esses upassanas elas vão ajudar o indivíduo a desenvolver foco e na medida que
o meu objeto de Upasana, o meu objeto de meditação vai se tornando sempre mais sutil e mais expansivo, tal qual agora eu vejo Deus como a inteligência suprema, né? É muito sutil. Agora eu vejo Deus como o inteiro cosmos, e eu vou meditar em Deus manifesto como esta manifestação física. Então, são símbolos de Deus que requerem uma mente mais desenvolvida, mais focada e mais, como é que se diz? Expansiva, né? Sutilizada, né? Mais expansiva, de compreender Deus a níveis mais profundos, mais sofisticados, né? Então, como eu disse antes, eu vejo o Passana algo como pode ser já implementado juntamente com o processo do Karma Yoga. A diferença é que o Karma Yoga, em geral, ele é mais fácil de ser implementado para o Grihasta, porque ele está quase todo o tempo agindo, 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 e com pouco tempo para fazer meditação. Mas para as pessoas como a Marinéia e outras com karmas favoráveis, né? Pessoas que já aposentaram, que não têm que trabalhar, não têm que passar 2 horas viajando de ônibus para ir para o trabalho, 2 horas para voltar para casa, que não precisam trabalhar 40, 50, 60 horas por semana. Essas pessoas, elas podem e devem começar a praticar o Passana Yoga, né? Utilizando sempre um símbolo de Saguna Ishvara, seja ele o mais tangível ou o mais expansivo e sutil, para que a mente possa desenvolver foco, né? E ao mesmo tempo a devoção continua ali, porque a devoção ela acompanha os dois níveis de Karma Yoga, os dois níveis de Upasana, e a devoção vai ser fundamental também para o Shravana, Manana e Nididhyasana do Vedanta, né? Tudo isso aqui é apresentado sob o título de devoção, Yoga da Devoção, ou Bhakti Yoga, que, mais uma vez, não é uma yoga, mas é uma atitude que produz, né, uma yoga. A yoga é uma compreensão profunda, a yoga é um esforço de elevação espiritual, né? Então, existem muitos significados para a palavra yoga, não somente a união ou contato, né? É a sabedoria a respeito da minha natureza imortal, além do nascimento, vida e morte. Isso é fundamental para que a mente do indivíduo esteja, né, pacificada. O indivíduo que tem esse conhecimento, mas se esse conhecimento permanece somente a nível intelectual, o grande teste que ocorre é o momento que que o corpo envelhece e se aproxima da morte, né? Aí que é o grande teste. Se o conhecimento for simplesmente a nível intelectual, o indivíduo vai se tocar no final das contas, entendeu? Que esta sabedoria da minha natureza imortal não foi realmente devidamente estabelecida em minha mente, tá? Se tiver um diagnóstico terminal, também o indivíduo pode desabar, né? Desabar, literalmente desabar. É um sinal de que realmente esses ensinamentos eles não produziram a sabedoria a respeito da minha natureza absolutamente livre e imortal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás,
eu diria, sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.